reunidos em torno da mesa, da celebração da ceia, da renovação da nossa aliança com Ele. Porque às vezes nós imaginamos sempre Deus, quem sabe até preocupado, né? Porque a gente anda preocupado, acho que a gente pensa que Jesus fica também que nem a gente, assim, né? Olha para o seu irmão com a cara de preocupado. Faz uma cara de preocupado com ele assim, né? Agora fala para ele, Jesus não fica assim não, irmão. Fala, Jesus não fica assim não. Fala, a Bíblia diz que as vestes de Jesus têm óleo de alegria. Fala, Jesus olha para a sua preocupação, atende a sua oração e já vê a sua resposta. E quem recebe diz? Amém, amém. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para o quê? Para o quê? Fala comigo, mantimento. Fala, suprimento. E assim fez. E viu Deus, verso 31, tudo quanto fizera. E eis que era muito, muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A palavra nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa foi a sua criação e a minha criação. A minha criação e a sua criação não foi a imagem de nada diferente disso. Está escrito, está selado. Mas a palavra também diz que Deus criou a sua imagem, que é você e a mim, e semelhança, para que tenha domínio. Para que tenha domínio. Não para ser dominada. Deus não criou a imagem dele, a semelhança dele, que é o homem, a mulher, como ele disse, homem e mulher, homem, ele não criou para ser dominado. Ele não criou para ser destruído. Ele não criou para ser escravo. Ele criou para que tenha domínio. E tenha domínio e tenha suprimento, mantimento. Ele fala sobre todas as coisas aqui que ele entregou para que o homem tenha suprimento na terra. Esse é o plano de Deus. Esse é o acontecimento. Esse é o acontecimento. E a palavra nos ensina também que nós temos um caminho aí. Talvez você possa pensar, eita, mas eu estou longe disso, viu? Olha que tem muita coisa aí que eu apanho. Tem muita coisa aí que eu não tenho domínio ainda. Mas, quando Deus criou esse homem, ele tinha uma comunhão com ele no Éden. Ele vinha ao Éden todos os dias. O homem exercitava a sua devoção. Fala comigo, devoção. Fala, devoção. Essa palavra precisa ser lembrada mais. A sua devoção.
o seu exercício de falar com o Pai, o seu exercício de comunhão com Deus, não era de vez em quando, era todo dia. Era um exercício de devoção. E Deus descia, e o homem falava com Deus, e Deus falava com o homem, e a comunhão acontecia, e havia ali uma conexão saudável para aquilo que Deus havia planejado para o homem. Mas teve um momento que o homem conversou com a serpente. E eu não acho, queridos, que a serpente, ela chegou, falou com Eva, e depois Eva falou com Adão, e a confusão armada você já sabe, né? Eu não acho que aquela conversa surgiu ali com um animal que foi possuído por uma voz maligna só. Aquela conversa começa em uma conversa consigo mesmo. Porque a Bíblia diz isso em Tiago. Deus não tenta ninguém. O homem tenta. Aquela conversa, aquele sopro já estava acontecendo na mente do homem, da mulher. Foram muito rápidos para ceder. Nada acontece de repente. Então aquela conversa, aquele sopro. Bom, mas, se você ver, depois você lê em Gênesis 3, né? Bom, mas você tem tudo aqui, você tem esse fruto. Falou do mantimento que tinha, não era mentira? Você tem isso, você tem aquilo, mas você não pode comer daquilo. O sopro, a conversa. E quantas vezes achamos que estamos conversando conosco e estamos ouvindo o sussurro da serpente. E assim foi no Éden. A imagem e a semelhança, que se mantinha numa conexão, que se mantinha num elo diário, num exercício de devoção, abriu a mente, os ouvidos, para aquilo que ouvia, e começou a ter a sua sabedoria, porque a Bíblia diz que tem uma sabedoria do alto e uma terrena, e começou a administrar aquela sabedoria, e caiu no laço da serpente. E ali então, teve que começar tudo de novo. E sempre falamos isso, sempre lembramos isso. Porque para começar tudo de novo, o Senhor Deus fez todo um processo, após a queda, eram sacrifícios, depois enviou o seu Filho Jesus, que é o sacrifício pelo qual nós temos vida, morreu no nosso lugar, resgatou a nosso devocional verdadeiro, que é em nome de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele veio e fez, mas continua o projeto, para que tenha domínio. Então quer dizer que o domínio não era pegar o peixe, segurar e não ter medo do peixe. Então quer dizer que o domínio não era enfrentar o leão, falar, olha leão, sou mais forte, eu quero ter domínio. Não, o domínio era de si mesmo. Aquele que faltou no homem, e aquele que hoje nós temos que exercitá-lo, ou somos vencidos pelo sopro maligno. É esse o domínio, é esse o domínio, é esse o domínio, é esse o domínio. Quantas vezes nós estamos ouvindo uma palavra e o sopro maligno começa, ou nos rouba a atenção, ou nos dá outros sopros, ou nos convence de que estamos falando de sabedoria, mas uma sabedoria que não é a que vem do alto. Ele quer que você e eu tenhamos domínio, imagem e semelhança, mas que tenhamos domínio. É nas relações, é no relacionamento. Você acha que Deus está falando de um domínio, de uma fruta, de um suprimento? Deus deu, mas na busca da fruta, do suprimento, nós temos relacionamentos. Nem todo investimento é financeiro.
Nem todo investimento é financeiro. A nossa devoção tem que ser exercitada. Ou então nós perdemos o domínio. Ou então nós não conseguimos vencer. Ou então nós não conseguimos caminhar. Ou então nós voltamos de novo e temos que começar tudo de novo. Senhor, mas eu estou tão longe disso. Mas como é então que eu posso ser transformado? Como é então que eu posso ter isso? 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, quem se converteu ao Senhor diz amém. Quem se converteu ao Senhor e declara, Ele é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo diz amém. Quem serve ao Senhor Jesus Cristo diz amém. Então ele diz, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado do santuário, você pode ver, ora, vamos ler juntos, verso 17, ora, o Senhor é... O Espírito do Senhor está aqui, diz amém. O Espírito do Senhor está aqui, diz amém. E olha o que acontece então, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, somos transformados na nossa devoção, na nossa adoração. Quando recebemos a palavra, somos transformados. Deus faz aquilo que o homem não faz, Deus muda aquilo que o homem não muda, Deus fala conosco, nós respondemos a Deus, estamos sendo transformados. O projeto é a imagem, ter domínio, domínio, domínio. Louvado seja o Senhor por todos os médicos, que o Senhor os abençoe. Precisamos dele, Deus dá sabedoria a eles. Louvado seja o Senhor sobre todos os médicos da alma que trabalham na área, psicólogos, psiquiatras. Deus os abençoe, dê sabedoria a eles. Louvado seja o Senhor por todas as profissões. Mas eu quero dizer uma coisa para você e para mim. O projeto de Deus é ter domínio sobre essas relações que nos adoecem. Essas maneiras de nos relacionar que nos adoecem, as enfermidades da alma. Nós recebemos essa força aqui. Quando vamos para um tratamento desses, saímos daqui fortalecidos para isso. Quando vamos para um tratamento desses, saímos daqui com uma força do Espírito, porque Ele diz, quando contemplamos ao Senhor, nós somos transformados na imagem, no plano dEle, e o plano dEle é que tenha domínio, que quando você enfrenta uma doença, você se levanta e fala, o Senhor é comigo, Ele está comigo nesse momento, Ele deu a mim domínio, eu não vou ser destruído. Quando você enfrenta uma adversidade na casa, na família, o Senhor te entregou o domínio, e você vem, e você contempla, e você ora, e você adora, e você não fica alguém adormecido espiritualmente, você fica alguém fervoroso no Espírito, aleluia. Você sabia que não somos mais os mesmos diante das 10 horas? Você sabia que o Senhor tocou células aqui hoje? Você sabia que o Senhor fez coisas tão grandes aqui hoje? E depois nós vamos perceber, quando formos enfrentar os mesmos desafios lá fora, de glória em glória, contemplamos ao Senhor e somos transformados à sua imagem. E a imagem que Ele criou para ter domínio. Domínio. Essa semana, se você tem desafios, vamos orar? Deus vai te dar sabedoria agora. Deus vai te dar agora o caminho agora. Mas antes, Deus vai te dar uma paz muito grande. De que aquilo que você está fazendo é o que devia fazer. Em primeiro lugar, o reino. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Deus não tem problema para dar suprimento, Ele prometeu. Mas Deus quer te dar um relacionamento curado,
protegido, saudável. Então levanta a sua mão agora, vamos orar juntos. Diga: Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Tu estás nessa manhã, fazendo o que a Tua palavra diz. Eu estou sendo transformado. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, para que eu veja, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nessa semana, toda confusão, todo sussurro das trevas, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, a Tua voz na minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sou, não sei se a palavra é fã, né? Mas eu fico olhando, né? Os irmãos na palavra do Senhor que respondem. Samuel tinha uma percepção da voz. Alguém pergunta: você gosta de pregar, bispo? Eu falei: eu amo pregar a palavra. Por que você gosta de pregar? Em primeiro lugar, porque eu ouço Deus falar comigo. E não é que Deus não fala todos os dias, Ele fala. Porque a gente lê a palavra todos os dias. Mas quando você vai levar, você volta, certifica, volta, Deus, e Ele vai falando. Samuel, certa vez quando foi reconhecer Davi, Samuel que ouvia desde pequeno, por isso que eu falo: traga seus filhos, traga seus netos para a igreja, para o templo, para a casa. Você é responsável. Traga seus sobrinhos, né? Tem gente que fala: vou levar meu sobrinho para tal lugar. Leva para a conferência. Leva para aprender a ouvir a voz de Deus, né? Para ouvir a voz de Deus, porque o sussurro do mundo já está por aí bem claro e declarado, né? E Samuel, então, ele estava no tabernáculo, e Deus começou a chamá-lo, e ele ensinou a ele, que aquela era a voz de Deus. Isso, irmãos, é para a gente gravar. Mas era ali que aprendi a ouvir a voz de Deus. E Samuel aprendeu, e Samuel cresceu ouvindo a voz de Deus, e Samuel cresceu no seu devocional, e Samuel, quando foi ordenar, quando foi reconhecer Davi, ele chegou na casa de Jessé, ele tinha todo um conhecimento, irmãos, ele era um sacerdote. O primeiro que chegou, ele falou: é esse, por tudo que eu conheço, é esse. Mas ele ouviu, Deus falou: não é esse. Querido, querida, o plano original de Deus é imagem e semelhança, e ela só se estabelece com conexão, e com a conexão preservada, é o devocional preservado, fiel. E Samuel olhou, e Deus falou: não, e não tinha ninguém. Samuel falou: se Deus falou não, é não. Samuel falou: então tem outro. Onde é que está o outro? Ter domínio de si mesmo é quando nós temos todas as explicações nossas para as nossas ações, mas olhamos para o alto e dizemos: Senhor, é isso? E o Senhor diz: não é isso. Então eu não quero, Senhor. Eu não quero. Isso a gente aprende aqui. Nessa manhã, nós estamos sendo transformados por contemplarmos ao Senhor. Samuel disse: não, parece uma loucura, mas Deus disse não. Um devocional que nos guarda é não ao sussurro maligno, é não à proposta maligna, é não a tudo aquilo que nos dá menos do que Deus tem para nós, é não a tudo aquilo que nos rouba do melhor que Deus tem para nós. Existem coisas que não são pecados, como disse o bispo na quarta aqui, né? Quando a gente não vê, a gente vê online. Coisas que não convêm. Existem muitas oportunidades de suprimento na terra, como disse o apóstolo ontem, né? Deus e eu sabemos quantas coisas nós abrimos mão, porque nós temos uma voz maior.
E é essa voz que nos cura. E eu quero dizer para você, você que tem pessoas enfermas na sua família, esse devocional, esse momento que você preserva, esse momento que você é fiel, a palavra diz que Deus honra quem o honra. Aliás, foi até foi Samuel, né? Deus honra quem honra, e aquele que desmerece, Deus também deixa de lado. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Mantenha o plano, a sua conexão é abençoada, a sua proposta é de imagem, e a proposta de imagem é ter domínio sobre si mesmo, e dar o domínio a Deus, porque é nessa conexão que nós temos a nossa vitória. E tantas vezes, aquele homem saiu dali, mais à frente, quando Saul, que foi escolhido, deixou a sua escolha, não ouviu Deus, e ele foi. Deus investiu tanto em Saul, e Saul deu para trás, abandonou. E Deus falou para ele: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? E eu lembrei disso, eu falei, não era pena de Saul, irmãos. É que às vezes nós fazemos investimentos em pessoas, e às vezes a gente não tem um retorno. Eu acho que Samuel olhava e falava, puxa vida, tanto tempo eu ali, tanta coisa aquela pessoa fez, de repente deixou Deus assim, eu não quis nem ouvir. E Deus falou, não, levanta, aquilo que você fez não foi esquecido, você vai ungir o próximo. E ele ungiu Davi, e Davi, a palavra diz, homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você essa manhã, pega as suas frustrações, coloca diante da sua devoção. Quem honra a Deus, Deus honra. Você não vai ser esquecido, você não vai ser esquecida. Nenhuma promessa de Deus vai cair por terra. Nenhuma promessa de Deus vai cair por terra. Mas tenha domínio de si mesmo. Não pare pela sua frustração. Não pare porque você não consegue enxergar como é que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Não pare, continue, porque a palavra que o nosso Deus nos deu. E aí ele continua aqui, 2 Coríntios capítulo 4, agora verso 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Quem diz glória a Deus, fala, não vou desfalecer, estou sendo fortalecido, estou sendo transformado. Ele diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, porque foi isso que aquela serpente fez. Soprou, adulterou a palavra. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é quem? A imagem de Deus. Estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Esse domínio que Deus está te dando e está me dando, não é por acaso. Quando você começar a conversar muito consigo mesmo, desconfie. Desconfie. Bispo, eu estou meditando. Medite na palavra que Deus tem te dado. A serpente pode estar sussurrando. E ele diz aqui, a verdade, a consciência do homem. A consciência é real, você e eu temos. Mas nesses dias, Deus está nos transformando. E cada vez que nós o contemplamos, temos mais do domínio de nós mesmos. Vamos ficar em pé, queridos? Oh, glória a Deus por isso. Hoje é dia de ceia. Oh, Senhor Deus, obrigada, Jesus. Você pode orar aí onde você está agora? Fala, Senhor, obrigada, Senhor. Talvez você apanhou tanto esse mês, essa semana.
de sussurros. E você pensou, não, eu estava só falando comigo mesmo. Mas fale com você mesmo aquilo que é verdade, como está escrito aqui. Traga a consciência, sua consciência, aquilo que é a verdade de Deus. Não vai te faltar suprimento. Feche os seus olhos. Eu sinto que Deus está curando muitas mentes hoje. Está curando muitas mentes hoje. A mente que Deus deu não é para ficar subordinada, dominada por sussurros malignos. Mas a mente que Deus te deu é para ser transformada quando você está na casa, contemplando o Senhor, adorando o Senhor. Com seu coração todo diante do Senhor. Ele vem e cura as suas células. Ele vem e cura as suas emoções. Ele vem e diz, você tem que ter domínio sobre você mesmo. E eu te dou, e eu te dou, e eu te dou. Isso não pode te impedir. Mas eu tenho esse transtorno. Mas eu tenho aquele transtorno. Mas porque eu estou orando, tem esse, tem aquele outro. Ele criou a imagem e semelhança para que tenha domínio. E não vai faltar suprimento, não vai faltar mantimento, e não vai faltar cura. E não vai faltar cura.